Olá, meus lindos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, grande e poderosamente, em nome de Jesus. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Hoje, último dia dessa série Intimidade com Deus, eu gostaria de trazer uma reflexão, uma palavra da parte de Deus para a vida de cada um de vocês. Eu peço que você não saia desse vídeo e fique até o final, porque Deus, Ele quer falar algo com vocês. Amém? No livro de Mateus dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23, diz assim a palavra de Deus. E tendo despedido Jesus as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá ele estava só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: não temas, ou seja, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Escuta isso aqui. A Bíblia diz que certa vez Jesus, ele realizando um culto, ele manda, antes dele se despedir do povo, ele manda os discípulos irem na frente. Ele diz para os discípulos: vão na frente, entrem no barco. Só que a palavra de Deus vai dizer que o vento era contrário. E o barco começou a ser açoitado pela força do vento e das águas. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele vai ter com os discípulos andando sobre as águas, por cima das águas. E a palavra de Deus diz que no cair da madrugada, Jesus, ele aparece para os discípulos no meio daquele mar agitado, aquele mar furioso. E então os discípulos olham e vê uma imagem. E eles dizem assim: é um fantasma. Só que naquele momento, Jesus diz: não temas, não tenham medo, coragem, sou eu, Jesus. E a Bíblia vai dizer que então Pedro, ele toma a atitude, ele se posiciona e ele diz: se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Manda eu ir ter com o Senhor sobre as águas. E Jesus, ele diz: vem. Agora calma, escuta isso aqui. Como que alguém que não conhece, porque era de madrugada, o mar estava agitado, não dava para ver quem estava no outro lado do mar. Não dava para ver perfeitamente quem era a pessoa que estava ali sobre as águas. E na lógica humana, talvez ele poderia pensar assim: poxa, que ser humano poderia andar sobre as águas? E eles estavam com medo, estavam temerosos. Porém, Pedro, ele disse: se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Se é o Senhor, manda eu ir até aí por sobre as águas. E Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro, ele começa a ir. Eu posso imaginar naquele momento os discípulos que estavam ali com Pedro, dentro daquele barco, tentando amedrontar Pedro, tentando confundir a mente de Pedro, dizendo: você é maluco, você não sabe nem quem é. O fantasma vai te levar para a profundeza do mar, vai te levar para o profundo do abismo. Se eu fosse você, eu não ia, você é louco, você vai morrer e tudo mais. Eles poderiam naquele momento ali começar a falar um monte de coisa. E Pedro, ele ser tomado de medo. Pedro ser
tomado por uma incerteza. Porém, Pedro, ele ouviu uma voz. E pode ter pensado assim, dito, essa voz é reconhecida. Eu já ouvi essa voz antes. Eu já ouvi, eu estou aqui assim, eu sinto a presença de Deus aqui. Eu já ouvi essa voz antes. Essa voz me é semelhante. Essa voz não é confusa, é uma voz que quando fala, mexe aqui dentro de mim. Essa voz, quando fala, quando eu ouço, ela mexe com a minha estrutura. E eu só conheço uma voz que mexeu com a minha estrutura quando ainda eu não era nada, quando eu não era ninguém. E essa voz dizia assim, lança as redes no lado direito. E eu fiz uma grande pesca maravilhosa. Eu reconheço essa voz de algum lugar. Essa voz é a voz que me acalenta. Essa voz é a voz que me acalma, que me tranquiliza, que me dá certeza. Essa voz é a voz que faz eu ter fé e acreditar. Aquela voz que Pedro estava ouvindo era uma voz semelhante. E Pedro disse, eu vou. E quando ele desce, quando ele começa a pisar nas águas, ele sente a firmeza das águas e ele vai começando a andar. E aí você fala assim, mas Tadeu, Pedro afundou. A Bíblia vai dizer que Pedro afundou, mas e daí? Mas ele andou. Você vai ver outro homem na Bíblia dizendo que andou sobre as águas com Jesus, você não vai. Por quê? Porque Pedro ele teve a atitude. Eu aprendi uma coisa. Quem tem intimidade com Deus, confia em Deus. Quem tem intimidade com Deus, acredita e reconhece a voz de Deus. Quem tem intimidade com Deus em meio ao caos que esteja vivendo, em meio à violência que esteja passando, em meio ao deserto que esteja enfrentando, ela reconhece a voz do Senhor. Aleluias. Pedro ele soube diferenciar naquele momento, não, essa aqui é a voz. Essa aqui é a voz do homem. Está dizendo que eu vou cair, está dizendo que eu vou afundar. Mas só que tem uma voz que mexe muito comigo, dizendo, não temas, sou eu, pode vir, caminha, confia. Essa voz está me dando a certeza que eu vou caminhar sobre as águas. Essa voz está me dando a certeza que eu vou caminhar, eu não vou afundar, eu não vou cair. Então eu vou acreditar nessa voz. Pedro ele tinha certeza, ele confiava no Senhor. É por isso que somente ele teve a iniciativa de caminhar sobre as águas. Você não vai ver nenhum outro homem na Bíblia que andou sobre as águas, a não ser Pedro. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando se tem uma intimidade com Deus, o próprio Espírito de Deus te dá a certeza. Você não anda na dúvida. Você não anda temeroso, temerosa. Será? Mas se eu fizer isso, se eu não fizer isso, a voz de Deus te dá a certeza. É Ele. É Ele que está comigo, é Ele que está do meu lado, é Ele que está me guardando, é Ele que está me livrando, é Ele. Aleluias. Deus está falando para pessoas nesse momento. Se você deixar eu ser íntimo seu, se você deixar eu entrar no teu barco, aleluias, eu vou fazer você conhecer, ter uma intimidade comigo e conhecer a minha voz. Quando eu falar, não vai te restar dúvida, porque eu mesmo vou fazer você ter a certeza no teu coração. Os discípulos duvidaram, mas Pedro acreditou. Pedro ele teve a certeza, não, essa voz é diferente. Ouça a voz de Deus. Pedro poderia dar ouvido à voz dos discípulos. Você vai afundar, é um fantasma, vai te matar, vai te levar para a profundeza do abismo. Mas Pedro ele tinha a certeza, não. Essa voz que vocês estão dizendo aí, eu não vou ouvir. Eu vou ouvir a voz de Jesus. Ele está dizendo que é para eu ir, eu vou, porque eu confio nele. Se é ele, eu vou caminhar, eu vou. Por mais que ainda eu venha a afundar, mas eu vou caminhar porque eu sei que se eu afundar, Ele vai me levantar, Ele vai me erguer. Pedro ouviu a voz de Deus. Por isso eu digo para você, ouça a voz de Deus para a sua vida. Amém? Quem você crê, você recebe aqui. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz
do Senhor para a sua vida, no nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração por você agora. Eu gostaria de fazer uma oração, mas antes de eu fazer uma oração, eu já peço a você que ainda não deixou o teu like aqui, o teu gostei aqui embaixo, no legalzinho. Clica no legalzinho, porque isso ajuda a fortalecer o canal e fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Para mais pessoas. Então, vamos fazer isso. Compartilha também, não esquece, aqui na palavra abaixo em compartilhar, ou vai ter uma setinha assim, você clica e aí você compartilha para mais pessoas. Amém? E se ainda você não é inscrito ou inscrita aqui nesse canal, aqui também abaixo vai ter a palavra inscrever-se. É só você dar um clique que você já vai estar inscrito e inscrita aqui nesse canal. Venha fazer parte. Todos os dias, meio-dia, tem uma palavra de Deus para a tua vida no nome do Senhor Jesus. Amém? Então, eu te aguardo aqui no decorrer desses dias, meio-dia aqui no nosso canal. Então, clica aqui na palavra inscrever-se, ativa o sino de notificações para você não perder nenhum dos conteúdos, nenhuma das ministrações, nenhuma das palavras, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito em nome de Jesus. Posso orar por você? Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Senhor, eu oro agora por essa pessoa que está aqui, meu Deus, agora nessa ministração, nessa série, hoje o último dia dessa série, Intimidade. Pai, ela tem buscado uma intimidade com o Senhor, reconhecer a voz do Senhor, conhecer, meu Deus, o Senhor, ser íntimo do Senhor. E hoje, meu Pai, como Pedro, que possamos ouvir a Tua voz, que possamos diferenciar a voz do inimigo e a voz do Senhor. Que possamos, meu Pai, saber qual é a voz que vai nos fazer andar sobre as águas, a voz que vai nos fazer chegar no nosso objetivo, no nosso destino. Pedro tinha um destino e ele só chegou naquele destino porque ele ouviu a voz do Senhor. Então, meu Pai, que possamos ouvir a Tua voz para chegar no destino ao qual o Senhor tem para a nossa vida, no nome de Jesus. Diga, Senhor, me faz ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Se você crê, você recebe, diga, eu creio e eu tomo posse. Amém. Glória a Deus, você crê, você recebe. Que Deus abençoe a sua vida. Como eu sempre digo, as suas guerras são as minhas guerras, suas batalhas são as minhas batalhas, as suas lutas são as minhas lutas, e juntos em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Deus abençoe vocês.